Good morning, everyone! Welcome back to school! Bem-vindos de volta à aula! Então, nós vamos iniciar nossa primeira videoaula e nós vamos comentar as questões da apostila. Então, hello, let's go! 21, I believe in you. Então, 2021, eu acredito em vocês. E algumas frasezinhas para a gente analisar, né? Learning English, do you speak English, study time, attention. E os tópicos a serem estudados esse bimestre, pessoal, serão conectores, link words, vocabulary practice, adjectives and foods, expression, holidays e banco de questões de revisão. Ok? Então, nós vamos agora para o link words, que são conectores ou conectivos, que também vocês já estudaram. E também a gente chama de conjunctions, conjunções. E aqui, pessoal, os link words in English, algumas conjunções em inglês. Então, conjunções que indicam emphasize, ênfase, addition, adição, contrast, contraste e ordem, que é ordem. Então, a gente vai analisar, por exemplo, algumas. Obvious, que é óbvio, especially, especialmente, clearly, claramente, importantly, importantemente, absolutely, absolutamente, definitely, definitivamente, never, que significa nunca, without a doubt, sem dúvida, it should be noted, então deveria ser notado. Umas que indicam addition, adição, furthermore, além do mais, also, que significa também, to, também, beside, além do mais, in addition, em adição, not only but also, não somente, mas também, contrast, que indica contraste, unlike, não gosta, nevertheless, não mais, nonetheless, não menos, while, enquanto, even so, no sentido de em contraste de, in contrast, também em contraste de, e ordem, que indica ordem, first, primeiro, firstly, primeiramente, second, segundo, secondly, segundamente, third, terceiro, thirdly, terceiramente, finally, finalmente, at this time, neste momento, following, seguindo, previous, previamente, before, significa antes, subsequentemente, above all, em primeiro, last but not least, último, mas não o primeiro, first and foremost, então primeiro e foremost e depois. Então, pessoal, imprescindível você fazerem as anotações no caderno. Tem que colocar as anotações desses tópicos que eu separei aqui no slide, tá bom? Então, coloquei a setinha aqui para vocês observarem. E aí, é importante. Então, os link words, também conhecido como transitional words, conectores, são palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer ligação entre as frases. Então, essa ligação é importante para dar sentido correto à frase. Ou seja, é papel dessas palavras dar coerência e coesão, ou seja, o texto ficar claro, objetivo e bem estruturado. Então, chamamos de conjunção. Conjunção vocês aprenderam em português também, as orações subordinadas, coordenadas, que também exprimem vários tipos de ideias. Os link words de adição são utilizados no intuito de acrescentar informações. Então, a primeira conjunção que nós vamos estudar são as que indicam acrescentar informação. Por exemplo, he is handsome, gentle and polite. Ele é bonito, gentil e educado. Então, essa partícula and aqui indica o que? Essa conjunção, esse link word, dá a ideia de acrescentar informação. Beside gent, he is polite and handsome. Além do mais, gentil, ele é educado e bonito. Então, está acrescentando o termo beside. In addition to gentle, he is sound and polite. E adicionando gentil, ele é bonito e educado. Então, todas essas conjunções aqui, link words, eles dão ideia de adição. Ou seja, o homem, além de ser bonito, gentil, é educado. Ok?
ok? Outro exemplo de link words é que dá uma ideia de continuidade ao evento. Então, dá a ideia de continuidade ao evento. Exemplos. We have to consider the existence of the racism, then the importance to human race survivors. Então, é no sentido aqui, nós consideramos a existência do racismo, ok? Então, ele vai continuar aqui. Toma muito cuidado, porque em inglês a gente tem que tomar muito cuidado com as pausas da vírgula. A gente tem que pausar também as vírgulas aí para a gente ler o texto mais calmamente, ok? Então, ele fala lá que então, esse then significa de então, é importante a corrida de sobreviventes humanos, ok? I trained hard the only month. As a result, I won the contest. Eu treinei duro o mês todo e, como resultado, eu venci o contexto. Contest é no sentido de, quando ele fala em contest, é no sentido de concurso, tá? Então, lembrando aqui, essa palavra contest significa concurso. Então, vou colocar aqui, concurso, tá? After he studied so hard, he passed the test. Então, olha o resultado aqui. Depois que ele estudou muito, ele passou no teste. Então, dão ideias de continuidade, ou seja, explicação, tá? Então, em português, a gente tem essa daqui como causa e consequência, tá? Então, nós temos essas conjunções aqui. Já os conectivos de contraste é aquele de dar a ideia de contraste, oposição que a gente chama, tá? Entre as frases. Exemplos. He's the handsome and nice, but he doesn't like animals. Olha aqui o but, que é importante. Ele é bonito e ótimo, mas ele não gosta de animais. Então, o but foi bem incisivo aí de oposição. He's nice and gentle. Whatever, I don't like him. Olha esse aqui outro. Ele é ótimo e gentil. Mas, olha aqui, whatever, mesmo com isso, eu não gosto dele. Whatever, né? Então, no sentido de oposição, ele pode ser bonito, lindo, mas aí ela foi bem incisiva aí, né? Ou ele, no caso, né? Ele quis dizer, contudo, eu não gosto dele. Então, esse whatever aí significa contudo. Então, a gente tem que ver as orações. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ok? Então, é importante a gente estudar um pouquinho essas orações de contraste. E aqui, although, que significa although I don't have a lot of money, I want to buy a motorcycle. Então, ele fala assim, que apesar de eu não ter muito dinheiro, eu queria comprar uma moto. Então, apesar que eu não tenho muito dinheiro, I don't have a lot of money, eu não tenho muito dinheiro, eu quero comprar uma moto, apesar que não tenho muito dinheiro, ok? Então, com oposição. Essa outra aqui, despite. Despite é também no sentido de apesar. His behavior, he is very intelligent. Apesar do seu comportamento, he is very intelligent. Ele é muito inteligente. Então, os link words de causa e consequência são utilizados em situações em que a causa, o efeito, a ação e reação. Exemplos. You studied a lot, so you got a better grade. Você estudou muito, então você conseguiu tirar uma nota melhor. I don't have flair, thus I can't sing. Então, aqui ele fala no sentido de flair, é uma expressão que ele utiliza para talento, tá? Eu não tenho nenhum talento. Ela fala, I don't have flair, eu não tenho talento. Então, portanto, eu não consigo cantar, eu não posso cantar. Então, I don't have flair, eu não tenho talento, então eu não posso cantar. I can't sing, ok? Então, na próxima aqui. Então, a relação de causa e efeito e ação e reação é porque ela não tem talento, então, consequentemente, ela não consegue cantar. Ele estudou muito, então, consequentemente, ele tirou uma nota
melhora. Então, é a relação de causa e efeito, ou causa e consequência, ok? I've worked too hard these last two weeks, therefore I deserve a good vacation. Aqui, eu trabalhei muito essas 2 últimas semanas. Então, no sentido, consequentemente, therefore, né, consequentemente, eu mereço boas férias, a good vacation, então boas férias. Então, a relação é porque ele trabalhou muito nessas 2 últimas semanas e, consequentemente, ele merece o quê? Boas férias, ok? Então, tudo aí a gente tem que analisar a relação que exprime essas conjunções. Então, portanto, eu mereço boas férias. E aqui, só relembrando, né, que funciona da ideia de unir, que eu já havia explicado, e os link words dão ideia de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação e explicação, ok? E aqui depois nós vamos ver persuasive strategies, é no sentido de persuadir. O que é persuadir? É convencer. Por exemplo, o claim, state your argument. Então, o estado do argumento. Example, I'm going to try to convince you that chocolate is healthy snack. Então, exemplo, eu estou indo convencer que chocolate é um lanche saudável. Big names. Important people or expert can make your argument seem more convincing. Então, exemplo, former United States President Bill Clinton thinks that junk food should be taken out of the vending machine. Então, ele fala lá que o presidente Bill Clinton pensa que comidas gordurosas deveriam ser tiradas, né, dessas máquinas de venda. Então, aquelas máquinas que você coloca moeda e a comida cai ou a bebida cai, ok? Então, são aqui maneiras de convencer as pessoas nos seus argumentos. E aqui é a primeira atividade de vocês, né? Que é uma campanha. Advertising significa campanha publicitária. Então, ele fala lá que leia a propaganda abaixo, que estratégias o autor usa para tentar persuadi-lo. Então, aqui é uma campanha publicitária, só que é uma campanha não uma campanha, uma publicidade para convencer você. E qual o país? South Africa, então, África do Sul. Então, ele usa todos os recursos aqui que incluem nos pacotes para convencer você a viajar. Então, ele fala assim, like us, you couldn't win a trip to South Africa. Então, como a gente, você poderia ir, né, para uma viagem para a África. Então, assim como nós, você também poderia vencer uma viagem para a África, né? Ou seja, conquistar uma viagem para a África. E aí ele vai utilizar todas as artimanhas para convencer você a ir para a África. Então, ele vai package includes. Então, inclui no pacote World Triple Flight. Então, uma viagem aérea. Breakfast Daily. Então, inclui também no pacote café da manhã diário. Tour of the Local Games Reserves. Então, local das reservas lá dos animais da África. A Visit of the Seal of Soweto. Visitar a cidade de Soweto. A Tour of Cape Town. Então, um tour também numa cidade chamada Cape Town. And more. E muito mais. Então, é um pacote de viagem, né? E aí, ele fala aqui, que estratégia o autor usa para tentar persuadi-lo? Leia cada estratégia, então a estratégia aqui, e decida se o autor usou uma estratégia escrevendo yes or no na segunda coluna. Se escrever sim, explique como o autor usou essa estratégia. Então aqui, pessoal, vocês só vão falar assim se o autor utilizou a estratégia para convencer o leitor e qual foi a estratégia que ele utilizou. Ok? Story is growing. Na segunda, você vai analisar esse texto que também é um tour sobre o Rio de Janeiro. Então ele fala: Tourism is growing interest in Brazil, which receives some 3 million foreign visitors a year. Então ele fala lá que o Rio de Janeiro, o turismo está crescendo na indústria do Brasil. Aí ele fala lá com receives, né, que é uma expressão que significa
recebe, então receives é receber, tá? São pouco mais de 3 milhões de visitantes estrangeiros por ano. Whatever, aí ele fala, contudo, Brazilians visit abroad spend significantly more money that's do foreign visit Brazil. Então ele fala que brasileiros visitam o exterior e gastam significativamente mais dinheiro do que os estrangeiros que visitam o Brasil. Most tourism in Brazil travel to Rio de Janeiro and, então aqui tá vendo que ele colocou as conjunções tudo em destaque, né? Então a gente vai ter que analisar essas conjunções. Então, contudo, é no sentido de uma oposição, and ele acrescentou uma informação aqui, e que ele fala que a maior parte do turismo do Brasil, maior parte dos turistas que estão no Brasil viajam para o Rio de Janeiro e eles falam que tem um acesso facilmente, né, através de sites que are around the world. Então, sites, centros de, tipo, o que eu falo assim, agências de viagem, né, well-established hospital industry. Então, essas agências facilitam essa visitação para o Rio de Janeiro. E ele fala que Salvador também, né, outro destino de turismo, and other parts of Bahia e outras partes da Bahia are major tourist attraction. Também compõem a maior parte de atração de turistas, and increasing number. Está crescendo esses números, né, of vacations are visited or coastal areas of the northern. Então ele fala que está aumentando esse número, né, principalmente visitando a parte costeira do Nordeste, ou seja, onde que estão localizadas as praias. The large Brazilian cities have a wide range of accommodation. Então ele fala que as cidades maiores do Brasil têm um campo maior de acomodações, but most luxury hotels are in Rio de Janeiro. Só que ele fala que a parte luxuosa dos hotéis ficam no Rio de Janeiro, and there are some large spas, e que tem uma área grande de spas, hotéis and resorts in the Minas Gerais, e hotéis e resorts em Minas Gerais. Agora ele fala que tem maior número de spas e hotéis e resorts em Minas Gerais, Highlands e também Quedas d'Água e Iguaçu Falls. E Quedas d'Água é conhecido no Foz do Iguaçu. A great number of Brazilians travel through the country by automobile and aircraft during vacation. Então ele fala que o número crescente de viagens dos brasileiros para os países, aliás, para outros países, também são de automóveis e aviões durante as viagens. Então, países próximos aos nossos, muitos preferem viajar de carro ou de avião, ok? Então, tá mostrando aí. Identifica o valor semântico. O que é valor semântico? É o sentido dessas conjunções que foram expressas lá no texto. Então, a gente já trabalhou. Por exemplo, whatever. Contudo, brasileiros visitam o exterior e gastam muito mais dinheiro do que os estrangeiros que visitam o Brasil. Então, esse whatever aqui, nós vimos que é uma conjunção que indica o quê? Contraste, né? Contraste. E também oposição. Contraste e oposição são o mesmo, tá? E aí vocês vão analisar essa conjunção and, se indica adição, contraste, condição. O but também é a mesma coisa, tá? Então, essa aqui, o whatever, indica contraste, na verdade, né? E essa análise aqui, pessoal, do último aqui, vocês irão analisar essa campanha também, que é no sentido de atrair visitantes, principalmente para qual país? Canadá. E aí vocês vão analisar Inspiring Travelers to Reconnect with Nature's Wonder. Inspirar os viajantes a reconectar no sentido de as maravilhas da natureza. Wonder significa maravilhas, tá? E aí o ministro vai falar, principalmente esse ministro aqui, Gustavo Segura Sanches, ele dá um depoimentozinho, né? Então ele fala que a Costa Rica é realmente um dos destinos muito procurados pelos viajantes canadenses. In the country, e aí ele fala que o ministro do turismo, que é o Gustavo Segura Sanches,
talks with Canadian Travel Press. Então, fala sobre a passagem de viagem para o Canadá. This week, about the step the country. E ele fala que essa semana sobre os passos do país has taken to provide travelers with both a safe and enjoyable travel experience. Então, ele está falando assim sobre meio que os passos, né, desses viajantes aí, falando os passos para se fazer uma viagem segura e também uma das melhores experiências de viagem. Então, ele está falando sobre a publicação de reconectar com a natureza, né? Principalmente um dos destinos a Costa Rica, como forma dos viajantes se reconectar com a natureza e os passos para fazer uma boa viagem e os passos para ter uma boa experiência de viagem, ok? E aí, identifique no texto principal o argumento apresentado pelo ministro do Turismo, Sancho, à revista Canadian Travel. Então, quais são os passos aí que ele fala, né? O que ele fala no depoimento aqui para reconectar com a natureza de forma segura e maravilhada, né? Que ele fala lá. Então, você vai pegar aqui, ó, esse depoimento dele aqui, ok? Então, última dica aqui agora são sites que eu utilizo bastante para aprimorar a língua inglesa, pessoal. Então, a Teacher Karina Fragoso, o aplicativo Duolingo, que também está no Instagram, English Grammar and Vocabulary, então inglês, a parte da gramática e vocabulário, e também o We Are English, ok? Então, have a nice day, bye bye, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp.